Olá, estudante. Esse é o nosso sexto módulo da disciplina de Física 1. Esse é o último módulo, né, que nós vamos trabalhar. Estamos encerrando aqui o nosso conteúdo. E o que nós vamos fazer aqui é uma aplicação daquilo que foi o conteúdo do nosso quinto módulo, né, quando nós falamos a respeito de energia e momento, definimos essas grandezas e analisamos as suas conservações nos sistemas físicos em estudo. A ideia é que agora a gente aplique isso para uma situação específica, né, que nós chamamos colisão, seria a interação entre dois ou mais objetos, né, onde ocorre transferência de energia e transferência de momento, e nós vamos avaliar em quais circunstâncias isso pode acontecer, classificando aí alguns tipos diferentes de colisão, mas trabalhando sempre da ideia de que nós vamos ter uma conservação do momento e, em uma certa medida, né, dependendo do tipo de colisão que nós estivermos analisando, a conservação da energia cinética do sistema também. Então, a ideia é que a gente fale, né, defina a respeito das colisões, do que se trata, como é que nós vamos trabalhar e como é que ela se relaciona com relação à conservação de energia e com a conservação do momento. Para nós entendermos, né, e iniciarmos então aí o nosso conteúdo, uma colisão vai ser uma interação de curta duração, né, na verdade, um intervalo de tempo em que ocorre, né, a interação entre os dois objetos, ele é extremamente curto, e nesse processo de interação, nós vamos ter aí a possibilidade de troca, né, de quantidade de movimento e também de energia entre o sistema. Então, há uma interação aí entre dois ou mais objetos e a quantidade de energia ou a quantidade de momento do sistema ela é alterada em virtude dessa interação. Embora a maior parte das colisões, né, elas demandem de uma interação, um toque, né, de um objeto no outro, não necessariamente isso vai se efetivar, né? Nós podemos ter aí uma interação, se a gente for olhar em nível atômico, né, que ela vai chegar muito próxima do contato entre os dois objetos, mas de fato ele não vai acontecer, porque os átomos não poderiam ocupar a mesma região do espaço. A gente não vai entrar nessa discussão, né? Para nossos efeitos aqui, a gente vai entender como um objeto tocando o outro, e a partir desse toque, né? Então, eles trocam o momento, ou trocam energia entre si, e passam a ter uma configuração de movimento diferente daquela que havia antes do toque estabelecido entre eles. Então, nos processos de colisão que nós vamos estudar, nós vamos enxergar, né? Visualizar a transferência de energia e de momento, nos concentrando principalmente aí na análise sobre o momento linear do sistema. Quando a gente fala, então, a respeito de momento linear, a gente tem que lembrar que a gente definiu ele como produto da massa pela velocidade, é uma grandeza vetorial, então nós vamos analisar módulo, direção e sentido. A colisão, então, que nós vamos analisar, ela depende da interação entre esses objetos, a gente vai ilustrar isso de forma esquemática aqui na nossa análise, né, com três situações. Então, a gente vai ter dois objetos que se movem, né, com velocidades diferentes, então eles vão ter uma aproximação entre eles, vão realizar um toque, né, que está representado aqui na imagem central, e depois eles vão ter configurações de velocidade diferentes, de forma que eles se afastam, né, depois da colisão. Nós temos aqui uma representação de uma das possibilidades, né? Então, a possibilidade seria os dois estarem se movimentando em sentidos opostos antes da colisão, aí eles colidem e depois passam a andar no mesmo sentido. Nós poderíamos ter o contrário, né? Dois objetos que andam no mesmo sentido, que sofrem um processo de colisão e depois passam a andar em sentidos distintos, né? E aí, no caso deles estarem inicialmente no mesmo sentido, eu precisaria que o objeto que está atrás tivesse uma velocidade maior do que aquele que está na frente para que o toque de fato acontecesse. Então, existem possibilidades diferentes, né, da gente analisar o processo de interação, mas a ideia é que a gente vai ter inicialmente a aproximação, depois um toque e depois um afastamento desses objetos. Em termos de classificação, a gente pode classificar as colisões como elásticas e não elásticas, ou inelásticas, se você preferir chamar assim, e elas basicamente se referem a quais são as quantidades que se conservam no processo de colisão. Então, quando a gente fala a respeito de colisões elásticas, nós estamos falando a respeito de colisões que conservam a quantidade de movimento, ou momento linear, e também conservam a energia cinética do sistema. Então, a gente vai aplicar aquilo que nós usamos lá no módulo 5.
o momento total antes da colisão, ele tem que ser igual ao momento total depois da colisão. A ideia é que, se a gente estiver pensando em duas partículas, o momento total antes é a soma do momento da partícula 1 com o da partícula 2, e o momento final é a soma do momento da partícula 1 mais a partícula 2 depois do processo de colisão. Como aqui a gente definiu o momento como massa vezes velocidade, então ficaria m1v1 mais m2v2 igual a m1v1', para a gente diferenciar essa velocidade da velocidade inicial, mais um m2v2', para a gente diferenciar a velocidade final do segundo objeto da velocidade que ele apresentava inicialmente. Então, a gente chega aí numa relação, né, se a gente ajustar os termos que têm a mesma massa, de que a massa 1 vezes a velocidade 1 antes menos a velocidade 1 depois é igual a massa 2 vezes a velocidade depois menos a velocidade 2 no início, antes da colisão. Eu destaquei aqui essa equação que a gente vai utilizar ela aqui na frente, para a gente poder determinar, né, quais seriam os valores de velocidade após o processo de colisão. Para a gente poder definir, né, e conseguir analisar essas velocidades após o processo de colisão, a gente vai ter que analisar, nesse caso, também a conservação da energia cinética. Então, a gente pode dizer que, no caso das colisões elásticas, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois, a energia cinética antes é a energia cinética da partícula 1 mais a partícula 2, e a energia depois é a soma da energia cinética depois da colisão para a partícula 1 com a energia cinética depois da colisão para a partícula 2. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai ter expressões semelhantes, né, que a gente analisou ainda há pouco, para cada um desses termos, né. Então, agora a gente vai ter a energia 1 sendo m1 v1 ao quadrado sobre 2, a energia cinética 2 m2 v2 ao quadrado sobre 2 e assim por diante. O detalhe nesse caso é que todos os termos estão divididos por 2, né? Então a gente pode simplificar e aí a nossa expressão ficaria m1v1 ao quadrado mais m2v2 ao quadrado igual a m1v1' ao quadrado mais m2v2' elevado ao quadrado também. Aqui dá para a gente fazer aquele mesmo arranjo, né? Juntar os termos que têm a mesma massa. Então, trazendo o m1v1' para o lado esquerdo, ficaria m1 v1 ao quadrado menos v1' ao quadrado, e do outro lado m2, v2' ao quadrado menos v2 ao quadrado. Aqui dá para a gente fazer uma manipulação matemática, que a gente tem dentro desses parênteses o quadrado, a diferença de dois quadrados, né? Então, estou pegando um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado, e isso pode ser escrito matematicamente como produto da soma pela diferença. Então, esse primeiro termo pode ser escrito como V1 mais V1' multiplicado por V1 menos V1'. Então, quando a gente escreve dessa forma, né, a expressão ela fica um pouco maior, mas a gente vai juntar com a expressão que eu destaquei anteriormente, a gente vai ver que isso vai simplificar a nossa análise, né? Então, a forma final que nós estamos chegando aqui seria M1, V1 menos V1', V1 mais V1', do outro lado M2, que multiplica V2 menos V2' mais V2 mais V2'. Quando a gente junta, então, essas duas equações, né, o que dá para a gente analisar é que existe uma repetição de alguns termos que tem o mesmo valor, né? Então, a primeira equação que nós obtivemos diz que M1, V1 menos V1' é igual a M2, V2' menos V2. E esse primeiro termo aparece aqui do lado esquerdo, e o segundo termo aparece aqui do lado direito. Então, como eles são iguais, nós podemos simplificar esses dois termos e estabelecermos uma relação aí entre a velocidade para o objeto 1 antes e depois, com a velocidade do objeto 2 antes e depois do processo de colisão. Daí, simplificando, então, esses termos, né, nós vamos chegar nessa relação matemática, onde V1 mais V1' é igual a V2 mais V2', ou V1 menos V2 igual a V2' menos V1'. Nós estamos escrevendo dessa forma para a gente entender que vai haver uma relação entre a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento. Essas duas velocidades, elas são iguais, né,
em módulo. Então, o valor da velocidade relativa de aproximação é o mesmo valor da velocidade relativa de afastamento. O que vai mudar aqui é um sinal, né? Porque a gente está pegando o V1 menos V2 do lado esquerdo e pegando o V2 menos V1 do lado direito. Mas a ideia é que você vai ter num processo, né, em um dos lados a representação de que o sistema está se aproximando, do outro lado que eles estão se afastando, né? Então, um aproxima, o outro afasta, naturalmente esse sinal deveria ser diferente. E é através daí que a gente vai definir, né, o que nós chamamos aí de coeficiente de restituição. Então, quando a gente pega, né, essa relação entre velocidades que nós analisamos, a gente consegue definir o que nós chamamos de coeficiente de restituição, que seria a velocidade relativa de afastamento dividida pela velocidade relativa de aproximação. No caso da colisão elástica, né, como esses dois valores são iguais, o resultado vai ser igual a 1. Então, nós vamos guardar aí, nesse caso, a relação de que tanto o momento linear é conservado, como a energia cinética é conservada, quando esse coeficiente de restituição ele for exatamente igual a 1. Para valores menores do que 1, isso significa que nós teremos uma conservação do momento, mas não teremos uma conservação de energia. Parte da energia envolvida no processo vai ser usada, por exemplo, para deformar os objetos, para produção de barulho, em aquecimento ou alguma outra forma de energia que não pode ser depois aproveitada para manutenção do movimento com as mesmas condições que acontecia antes. Então, o que a gente vai perceber é que a velocidade relativa de afastamento ela é menor do que a velocidade relativa de aproximação que o sistema tinha. Então, com relação a colisões elásticas, as características que nós vamos analisar é essa. Você pode tanto pensar em conservação do momento, conservação da energia cinética, como analisar também o coeficiente de restituição desse sistema sendo igual a 1. O segundo tipo de colisão que nós vamos analisar são as colisões inelásticas ou não elásticas, que vão ser as situações onde o coeficiente de restituição ele é diferente, né, de 1. Então, ou ele é menor do que 1, ou ele é igual a 0. E aí vão existir duas condições. No caso em que ele é um valor entre 0 e 1, os dois objetos eles vão se separar após a colisão. Ainda que não tenham a mesma velocidade relativa que tinham antes da colisão entre si, eles passam a ter uma velocidade relativa entre eles que permite o afastamento dos dois. No caso do coeficiente de restituição ser igual a 0, isso vai significar que os dois objetos vão caminhar juntos a partir da colisão, ou seja, eles se tornam um único objeto, né, que desenvolve a mesma velocidade. Então, eles passam a andar grudados no caso do coeficiente de restituição ser igual a 0, que seria o tipo de colisão, né, perfeitamente inelástico, onde aí você tem toda a máxima perda de energia cinética possível para esse sistema. Então, a situação analisada aí vai ser essencialmente a mesma. Nós vamos ver a aproximação de dois objetos, eles vão colidir e depois vão se separar, ou vão poder andar juntos, nesse caso, né? E aí a gente vai poder descrever isso através de uma conservação do momento linear, mas não há agora mais conservação da energia cinética. Então, a primeira parte da nossa análise, ela vai continuar sendo a mesma. O momento antes, ele tem que ser igual ao momento depois. Aquela primeira expressão que nós obtivemos, ela é exatamente igual a essa. O que nós não vamos poder falar agora é que a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, não podendo falar isso, nós não vamos poder usar aquela segunda expressão que nós obtivemos, que estava destacada em azul. O que nós vamos poder utilizar agora como ferramenta acessível para análise dessa situação é o coeficiente de restituição, porque aí a gente consegue relacionar qual seria a velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação e conseguir estabelecer qual seria o percentual, né, de energia que está sendo perdida nesse sistema e transformar isso em uma análise relativa às velocidades. Sem que eu tenha que calcular a energia cinética, eu consigo determinar uma relação para mudança nas velocidades baseada na mudança da energia cinética do sistema. Então, a gente utiliza, né, como segunda equação para a solução
daquele problema, de determinar quais seriam as velocidades do sistema após a colisão, a equação do coeficiente de restituição. No caso, né, da colisão perfeitamente inelástica, né, ou não elástica, que seja completamente não elástica, esse coeficiente de restituição ele vai ser igual a zero. Então, o denominador, quando passar multiplicando, ele não vai fazer diferença, ficaria zero vezes qualquer coisa que dá zero. E o que a gente vai obter é que a velocidade 1, depois da colisão, é igual à velocidade 2, também depois da colisão. E aí o que a gente vai poder analisar nesse caso é que os dois objetos vão caminhar com a mesma velocidade. Ou seja, eu vou precisar somente dessa equação para poder resolver o nosso problema, já que essas duas velocidades terão o mesmo valor, né? Então, as duas velocidades teriam aí o mesmo valor nesse caso. Deixa eu só voltar nessa equação aqui, porque tem um pequeno erro de notação aqui, né? A gente tem V1 e V' e V2 e V2', né? Na verdade, esse termo aqui, ele é um V2 sem linhas, né? Seria simplesmente um V2. Houve um erro aí no slide. Então, já está corrigido. O material fornecido para vocês já vai contemplar aí essa modificação. Então, tendo, né, as duas velocidades iguais, né, o V2' e um V', essa única equação consegue resolver o nosso problema. Nos casos onde o coeficiente de restituição não é zero, então eu não vou poder fazer isso, eu vou continuar tendo duas velocidades diferentes para o sistema, então eu vou precisar dessa relação matemática para servir de complemento para aquela equação que estava destacada em vermelho. Então, embora eu tenha adiantado, né, o processo da colisão perfeitamente inelástica vai ser aquele onde, após a colisão, os dois objetos vão se movimentar juntos e com a mesma velocidade. Então, isso está baseado na mesma ideia de que haverá conservação do momento, só que agora as duas velocidades serão iguais, porque o sistema se movimenta junto, né? Então, para eles andarem juntos, precisam ter a mesma velocidade. E, portanto, a nossa primeira equação ela fica simplificada, né? Não vão aparecer aqui V1 e V2, vai aparecer somente uma velocidade. De forma que a gente também pode analisar aí, né? Da mesma forma, através do coeficiente de restituição. Então, qualquer um dos caminhos que você escolher resolve esse problema aqui. O que nós vamos fazer aqui agora, então, é uma aplicação prática. Vou analisar um exemplo único aqui, né? Mas dá para a gente expandir isso para outras análises que vão seguir mais ou menos o mesmo padrão. Então, imaginando uma situação onde a gente tem um objeto de massa 1 kg que se move com velocidade de 5 metros por segundo para a direita, e um outro objeto de massa 2 kg que se move com velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda, eles vão sofrer, então, um processo de colisão. Haverá mudança aí, né, nos momentos e na energia cinética que cada um vai apresentar, e aí eles vão se separar após essa colisão. Eu estou colocando aqui, nesse caso, né, o mesmo esquema de desenho que eu utilizei antes, mas não significa dizer que os dois vão andar para o mesmo lado, eles poderiam andar para lados diferentes, ou ainda andar para o mesmo lado e estarem andando para a direita ao invés de estar andando para a esquerda, tá? Então, o desenho é só uma ilustração para a gente poder analisar o que está acontecendo. O que a gente pode dizer, então, é que o momento antes tem que ser igual ao momento depois, foi a análise que a gente fez. O momento antes é a soma do momento da partícula 1 com a partícula 2, e o momento depois, da mesma forma. Então, nós teríamos aí a massa da primeira partícula 1 vezes a sua velocidade 5, mais a massa da segunda partícula 2 vezes a velocidade dela, que é menos 8, porque está orientada no sentido negativo da trajetória, igual a massa da primeira partícula vezes a velocidade no final, então é 1 vezes a velocidade V1, mais a massa da segunda partícula, que é 2 vezes a velocidade dela depois da colisão, que é o V2. Então, nós teríamos aqui 5 menos 16, que dá menos 11, então menos 11 tem que ser igual ao V1 mais 2 vezes o V2. Ou seja, o V1 mais 2 vezes o V2 tem que ser igual a menos 11. Essa é a primeira equação que nós obtivemos. Observa que com essa única equação eu não consigo determinar o valor do V1 e o valor do V2. Então eu preciso de uma segunda equação. No caso de uma colisão elástica, eu também posso falar em conservação da energia cinética. Então o padrão vai ser o mesmo, energia cinética antes tem que ser igual a energia cinética depois. Então a soma de T1 com T2 tem que ser igual ao T1' mais o T2'.
A expressão da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A gente escreve para cada um desses termos. Observa aqui de novo, né? O denominador é o mesmo, então eu posso cortar, dá para cancelar esse termo em todo mundo. E aí ficaria, para o caso da situação que a gente está analisando, 1 vezes 5 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 1 vezes V1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes V2 elevado ao quadrado. Então, o lado esquerdo, de novo, dá para a gente resolver. Aqui fica 5 ao quadrado, que dá 25. Aqui fica 2 vezes 64, que dá 128. 128 mais 25 dá 153. Do outro lado vai ficar o V1 elevado ao quadrado e 2 vezes o V2 elevado ao quadrado. Ou seja, o V1 ao quadrado mais 2 vezes o V2 ao quadrado tem que ser igual a 153. Então, agora a gente tem um sistema de equações. Eu tenho duas equações, cada uma delas com duas incógnitas, e aí a gente pode resolver o problema. Uma alternativa para resolver seria usar o processo de substituição. Então, eu pego a primeira equação e isolo quem é o valor de V1. Então, o 2V2 que está positivo passa para o outro lado negativo, e aí eu substituo esse valor na expressão de baixo. Então, no lugar de V1, eu vou colocar menos 11, menos 2 vezes V2, vou elevar ao quadrado, vou somar com o 2V2 ao quadrado, isso tem que dar 153. Então, substituindo, a expressão ficaria dessa forma, elevando ao quadrado, ela ficaria dessa forma, né? Então, o menos 11 ao quadrado dá 121, aí aqui esse ao quadrado ficaria 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá mais 44, e o 2V2 ao quadrado, 4 vezes o V2 ao quadrado. Daí junta os termos que tem V2, traz o 153 para o lado esquerdo. A nossa equação final seria uma equação do segundo grau, que tem essa forma aí, né? 6V2 ao quadrado mais 44V2 menos 32 igual a 0. E aí a gente resolve, né? Pelos métodos de resolução de equações de segundo grau, Bhaskara, soma e produto e assim por diante. Então, se a gente resolve essa equação, a gente chega em duas respostas possíveis, que seria a velocidade pode ser igual a menos 8, ou ela pode ser igual a 0,67. O 0,67 ele está arredondado, tá? Então, é 0,6666, e eu aproximei aqui para duas casas após a vírgula, 0,67. Então, ou a velocidade V2 vale menos 8, ou ela vale 0,67. Com essas informações, a gente volta lá na equação da expressão da velocidade V1 e obtém quanto vale o valor de V1. Então, se V2 vale menos 8, o V1 vale 5. Se V2 vale 0,67, o V1 vale menos 12,34. Então, observa que a primeira solução que a gente encontrou é exatamente a configuração inicial, que é quando o objeto 1 se move para a direita com velocidade 5 e o objeto 2 para a esquerda com velocidade 8. Então, essa primeira solução seria a situação antes da colisão. O que nós queremos saber é qual é a situação depois da colisão. Então, ela seria essa segunda alternativa. O objeto, 2 se move no sentido positivo, com velocidade de 0,67, e o objeto 1 se move para a esquerda com velocidade de 12,34. Então, a ideia que nós teríamos aí, essa seria a situação inicial e essa a situação final para o nosso problema. Então, se a gente fosse ajustar aqui, de fato, as velocidades, o objeto 1, de fato, estaria se movimentando para a esquerda, só que com uma velocidade maior, e o objeto 2, ele estaria se movimentando aí para a direita com uma velocidade bem menor do que a velocidade do objeto 1. Então, esse foi um exemplo de aplicação, de solução de problemas que envolvem o processo de colisão. Os processos que envolvem colisão inelástica são analisados de uma forma muito parecida. A diferença é que essa segunda equação que nós obtivemos através da conservação da energia cinética, ela vai se dar, na verdade, através da expressão do coeficiente de restituição. Então, eu vou ter novamente duas equações, vou resolver um sistema de equações pela forma que eu achar mais conveniente, substituição, comparação ou por adição, e vou determinar quais são os valores de velocidades associados às partículas após a colisão. Da mesma forma que a gente faz análise de uma situação posterior à colisão, conseguindo determinar qual é a velocidade final, baseado nas informações iniciais,
também é possível fazer o caminho contrário, né? Conhecendo as informações no final do processo, a gente consegue determinar aí quais seriam as características iniciais do nosso problema. Então, existem aplicações físicas para isso também. A gente comentou no nosso último atendimento, né, a respeito de alguns experimentos físicos que se baseiam na ideia de conservação de energia e momento. Seria mais ou menos o que acontece lá no laboratório na Europa, que trabalha com colisão de partículas, né, o LHC, onde, na verdade, o pessoal configura o sistema, né, para saber as características das partículas iniciais, então eles sabem quem são as partículas, quais velocidades elas têm, e depois dos processos de colisão eles vão determinar quais seriam as velocidades finais, né? Mas se nós conseguíssemos realizar um experimento sem saber quais eram as partículas iniciais, mas conseguindo medir as informações finais, né, seria possível reconstruir e nós termos a ideia, né, e a construção exata do que nós tínhamos antes, né, do processo de colisão. Então, vale tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta. Eu espero que esse material tenha ajudado você a compreender a importância, né, dessas grandezas físicas que nós temos estudado, a energia e o momento, assim como as suas aplicações e a forma como nós podemos trabalhar para estudar, né, os processos de interação entre objetos que muito frequentemente acontecem e que são responsáveis por alterações significativas no movimento dos sistemas onde ocorrem as colisões. Bons estudos para você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.